Fala, torcida palmeirense. Tudo bem com vocês? Já chega deixando aquele abraço, porque o papo hoje é sério e a expectativa tá lá em cima. É dia de decisão, é dia de Libertadores, é dia de sentir o coração bater mais forte. O Verdão entra em campo logo mais para tentar um daqueles milagres que só o Palmeiras consegue entregar. E, olha, se tem um time capaz de virar uma parada difícil, é o nosso, né? Ontem a gente já conheceu o primeiro finalista. O Flamengo empatou com o Racing na Argentina e garantiu o passaporte para mais uma final continental. E vou te contar, o que o Racing cruzou de bola na área não tá escrito. Parecia que tinham esquecido de treinar outra jogada. Era um chuveirinho atrás do outro, o tempo inteiro, desde o começo até o apito final. E depois que o Flamengo ficou com um a menos, aí é que virou chuva mesmo. Era cruzamento da direita, da esquerda, do meio, de onde desce para levantar a bola. Se eu achava que o Palmeiras abusava dos cruzamentos em alguns jogos, depois de ontem mudei de ideia rapidinho. Mas no fim das contas, o Flamengo segurou o empate, garantiu a vaga e agora fica todo mundo se perguntando, será que teremos novamente uma final de Libertadores entre Palmeiras e Flamengo? O reencontro dos gigantes, aquele duelo que o continente inteiro para ver. Só que para isso acontecer, o Palmeiras vai precisar fazer algo grande hoje. Precisa reverter aquela vantagem conquistada pela LDU no jogo de ida lá em Quito. 3 gols de diferença levam para os pênaltis, 4 gols colocam o Verdão direto na final. É missão dura, mas impossível? Nem de longe. A gente já viu esse time fazer coisas que muita gente dizia que não dava. E o segredo para hoje é simples, não pode tomar gol. Se o Palmeiras mantiver o 0 lá atrás, tudo muda. Agora, se deixar escapar, aí complica. Então é foco total, cabeça fria e nada de se descontrolar. Não dá pra vacilar com expulsão boba logo no começo, hein? A gente sabe como é Libertadores, qualquer faltinha vira drama, o juiz apita tudo e o jogo para todo momento. O árbitro da vez é o Vilmar Roldan, colombiano, conhecido por picar bastante o jogo. Então já fica o alerta, não adianta empurrar, não adianta trombar, não adianta cair na pilha. O Palmeiras precisa jogar bola, e jogar bola a sério, do primeiro ao último minuto. O torcedor quer ver o time com alma de decisão, mas com inteligência. E o Abel sabe disso. O português conhece a competição como poucos e deve preparar algo diferente para surpreender. A dúvida que fica é, será que ele vai montar um time mais ofensivo logo de cara, apostando em pressão total? Ou vai começar com um meio-campo mais equilibrado, para controlar o jogo e ir construindo o resultado aos poucos? Muita gente quer ver o Alan e o Aníbal Moreno juntos, dominando o setor central, mas também tem quem prefira ver Andréas e Alan lado a lado, com mais chegada na frente. E o torcedor anda meio dividido também em relação ao Veiga, que não vem numa grande fase. Será que o Abel vai bancar ele no time titular ou vai apostar em novas opções, como o Maurício ou o Felipe Anderson, para dar mais dinamismo? A cabeça do técnico deve estar fervendo com tantas possibilidades. Mas se tem uma coisa que ele mostrou nesses anos de Palmeiras, é que gosta de surpreender. Quantas vezes a gente achou que ele ia escalar um time e ele veio com outra ideia completamente diferente? Então não duvide de nada. Nos treinos de ontem no Allianz Parque, o elenco trabalhou movimentações ofensivas e posicionamento. O Aníbal treinou normalmente, já recuperado, e deve estar à disposição. Isso é ótimo, porque ele dá um equilíbrio muito importante no meio. O Piquerez também está confirmado, o que é outro alívio. Provavelmente veremos uma formação com Carlos Miguel no gol, Kelvin e Gomes na defesa junto com Murilo e Piquerez, Aníbal, Alan e Andréas no meio, Felipe Anderson mais solto, com Flaco Lopes e Vitor Roque no ataque. Claro, isso é uma previsão, porque com o Abel, nada é garantido até a bola rolar. Mas uma coisa é certa, o Palmeiras vai precisar ser um rolo compressor desde o apito inicial. Tem que pressionar, empurrar o adversário para trás, buscar o primeiro gol quanto antes. Fazer um gol nos primeiros 10 minutos muda completamente o jogo. E se conseguir terminar o primeiro tempo com 3 a 0, aí o Allianz vai tremer. Já vimos partidas assim,
em que o Verdão parecia imparável, sufocando o adversário até conseguir o resultado. E é isso que o torcedor quer ver hoje: intensidade, coragem e, principalmente, cabeça no lugar. Nada de se descontrolar. Nada de cartão bobo. Libertadores é emoção, mas também é inteligência. Um jogador expulso cedo pode colocar tudo a perder, e ninguém quer ver isso. Então que os caras entrem concentrados, sabendo que é preciso paciência. O gol vai sair, mas é preciso construir. Enquanto isso, do lado de fora, o clima é de festa total. A torcida já está preparando aquele mosaico incrível no Allianz Parque, que promete arrepiar. O pessoal também vai fazer o tradicional corredor verde na saída do CT, empurrando o time desde o primeiro instante. É esse apoio que faz diferença. Quando a arquibancada joga junto, parece que o Palmeiras vira outro. E no meio de toda essa expectativa, uma notícia importante surgiu nos bastidores. O planejamento em relação ao Paulinho segue o mesmo: o clube pretende tê-lo de volta apenas em 2026. Mesmo que exista a chance de chegar à final desta Libertadores, a comissão técnica não quer apressar nada. A ideia é preservar o jogador, garantir que ele volte 100%, sem risco de novas lesões. Ele ainda vai passar por um período de transição física de 30 a 45 dias, e o objetivo é que comece a próxima temporada completamente recuperado. Paulinho é um cara diferenciado, isso ninguém duvida. Mesmo quando jogou sem estar no auge físico, mostrou o quanto pode fazer a diferença. É um jogador com potência, força e técnica, o tipo que muda o ritmo do jogo. A torcida sente falta dele, e é natural. Imagina ele voltando no melhor momento, com o físico em dia e a confiança alta. Pode ser o reforço que faltava para mais um grande ciclo do Verdão. Enquanto isso, o foco é total no jogo de hoje. É o tipo de noite que pode marcar a história recente do Palmeiras. É a chance de escrever mais um capítulo glorioso, de desafiar as probabilidades e mostrar, mais uma vez, que esse elenco não se entrega. A Libertadores é o território do Palmeiras, é onde o clube cresceu, se consolidou e virou sinônimo de força no continente. Agora é esperar a bola rolar e ver se o roteiro vai ser daqueles de tirar o fôlego. A torcida acredita, o time confia e o estádio vai pulsar. Tudo pode acontecer. E se o Palmeiras fizer o que sabe, se jogar com o coração e a cabeça no lugar, pode sim buscar essa virada histórica. Enquanto a bola não rola, o clima nos bastidores segue agitado, cheio de expectativa e também de movimentações importantes. A torcida mal consegue conter a ansiedade, e o elenco está totalmente concentrado na busca pelo resultado. Mas entre os assuntos que agitam o noticiário do Verdão, um nome em especial vem chamando a atenção: Alan. O meia, que vem sendo um dos grandes destaques do time, começou a despertar o interesse de clubes da Inglaterra. E não é qualquer interesse, viu? Fontes próximas ao futebol europeu apontam que o Brighton prepara uma proposta pesada, avaliada em cerca de 200 milhões de reais, para tentar levar o garoto. Alan tem apenas 21 anos, mas joga com a maturidade de um veterano. É aquele tipo de jogador que dá ritmo, que acelera quando precisa e segura o jogo quando é necessário. O Palmeiras sabe o valor que tem nas mãos. O contrato vai até 2029, com multa alta, na casa dos 600 milhões de reais, e a diretoria não pretende facilitar nenhuma negociação. A prioridade é clara: se for para vender, que seja para uma grande liga, em um clube que ofereça estrutura e visibilidade compatível com o talento dele. Não é de hoje que o futebol europeu olha para o Alan com atenção. Desde as categorias de base, ele sempre chamou a atenção pelo controle de bola e pela capacidade de decidir em espaços curtos. Nos últimos meses, consolidou-se de vez no time principal e virou peça fundamental no meio-campo. A Premier League é o sonho de muitos jovens, mas o Palmeiras não vai abrir mão fácil. E é justamente essa postura firme da diretoria que reforça a confiança do torcedor. O clube aprendeu a valorizar seu elenco, a entender que não é preciso se desfazer de talentos a qualquer custo. E, claro, tudo isso acontece justamente na semana em que o Palmeiras comemora uma data marcante. Há exatamente 5 anos, em 30 de outubro de 2020, Abel Ferreira era anunciado como técnico do Verdão. Quem diria, hein?
Naquela época, muita gente nem sabia direito quem ele era, e hoje ele já está consolidado como o maior treinador da história do clube. Foram títulos, glórias, finais, momentos inesquecíveis e um estilo de jogo que colocou o Palmeiras num patamar completamente diferente. Abel chegou e transformou o ambiente. Trouxe uma mentalidade competitiva que se espalhou por todo o elenco. Ele ensinou o torcedor que dá para ganhar jogando com intensidade, mas também com inteligência. E, acima de tudo, mostrou que o Palmeiras pode ser protagonista em qualquer torneio. Em 5 anos, o português construiu uma história que vai muito além dos troféus. Ele criou uma identidade. Hoje o torcedor olha pro time e sabe o que esperar, entrega, raça e uma confiança inabalável. E é exatamente essa confiança que precisa aparecer em campo hoje. O torcedor vai lotar o Allianz Parque, o elenco vai entrar sabendo da responsabilidade, e o Abel, que conhece o caminho, vai fazer o possível para inspirar os jogadores a acreditarem até o fim. O futebol tem dessas coisas, e a Libertadores adora um roteiro dramático. E se tem um time que já escreveu histórias improváveis, esse time é o Palmeiras. Enquanto isso, a diretoria segue planejando o futuro. O caso do Paulinho, por exemplo, continua sendo tratado com total cuidado. A comissão técnica quer evitar qualquer tipo de pressa, mesmo com a ansiedade natural da torcida. O departamento médico vem acompanhando de perto a evolução dele, e a boa notícia é que o atleta está respondendo bem aos treinos de recuperação. A previsão é que, em até 45 dias, ele esteja completando a transição física. O clube quer que ele volte em 2026 totalmente pronto, sem restrições. E o torcedor sabe o quanto o Paulinho pode agregar. Mesmo quando entrou em campo ainda sem estar 100%, já dava para ver a diferença. É um jogador de explosão, de força, de chegada rápida na área. Tem uma potência física impressionante, quase um tanque. E o mais interessante é que, mesmo com toda essa força, ele tem técnica. Ele pensa o jogo, se movimenta bem e entende o que o treinador pede. Quando ele estiver de volta em plena forma, vai ser um reforço de peso. A torcida sonha com a ideia de ver ele em campo novamente em um jogo grande, quem sabe até em uma final de Libertadores. Claro que é um cenário improvável a curto prazo, mas só de imaginar já arrepia. O importante agora é respeitar o tempo do corpo, porque o Palmeiras aprendeu a lição, não adianta apressar e correr o risco de perder o jogador por mais tempo depois. É um investimento de longo prazo, e o clube tem sido muito cuidadoso com isso. Nos bastidores, o clima é de confiança e de união. A torcida, como sempre, faz sua parte. Desde cedo o pessoal já se reúne perto do Allianz, preparando bandeiras, ensaiando cânticos, montando aquele corredor de fumaça verde que empurra o time desde a saída do ônibus. É o tipo de coisa que arrepia até quem não torce pro Palmeiras. A conexão entre torcida e time é uma das grandes forças do clube. Quando o estádio está cheio e pulsando, parece que o Palmeiras joga com 12 em campo. E o elenco sente isso. Jogador nenhum fica indiferente. Dá pra ver nos olhos dos caras o quanto eles sabem da importância desse momento. É a chance de entrar para a história, de calar quem duvidou, de provar mais uma vez que o Palmeiras é gigante. O Abel repete sempre que o segredo está no equilíbrio. Cabeça fria, coração quente. É isso que ele quer dos jogadores hoje. Não dá para entrar em campo achando que precisa resolver tudo em 15 minutos. O jogo é longo, é de paciência. Um gol cedo ajuda, mas se não vier, o importante é não se desesperar. A LDU é um time que sabe se defender, que vai tentar enrolar o jogo, que vai cair, parar, fingir contusão. É Libertadores, é o pacote completo. Então o Palmeiras vai precisar jogar também com o psicológico. Manter o foco, a concentração e, acima de tudo, a calma. Porque quando o Palmeiras joga concentrado, é difícil segurar. O time tem qualidade, tem elenco, tem repertório. E o torcedor sabe, o impossível veste verde. Já vimos esse clube sair do nada para conquistar tudo. Já vimos vitórias improváveis, viradas épicas, títulos conquistados na base da raça. Por que não mais uma? A história está aí para ser escrita mais uma vez. E o cenário é perfeito, estádio lotado,
torcida empurrando, elenco motivado e um treinador que conhece o caminho. Hoje pode ser mais uma noite daquelas em que o Allianz vira um caldeirão e o continente inteiro para assistir. Libertadores é emoção pura, e o Palmeiras sabe como viver isso como ninguém. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Um verdadeiro terremoto sacudiu os bastidores do futebol nacional nesta semana. Segundo fontes não oficiais, a CBF teria decidido devolver 3 pontos ao Palmeiras referentes a uma partida que o time havia perdido. A notícia correu rapidamente entre torcedores e jornalistas, gerando debates acalorados nas redes sociais e nos programas esportivos. Até o momento, a entidade máxima do futebol brasileiro não se pronunciou oficialmente, mas a informação já começou a repercutir como um rumor quente nos corredores da Confederação. O mistério envolve uma partida já disputada, em que o Verdão saiu derrotado em campo. A devolução dos pontos, no entanto, sugere que algo nos bastidores mudou a avaliação do jogo, uma decisão administrativa, um recurso aceito ou, quem sabe, uma questão disciplinar envolvendo o adversário. O fato é que a simples possibilidade de reversão de resultado mexe com a tabela e reacende discussões sobre justiça esportiva, critérios da CBF e transparência no futebol brasileiro. Nas redes sociais, os torcedores palmeirenses comemoram antecipadamente, enquanto rivais questionam a legitimidade da decisão, acusando a entidade de beneficiar um dos clubes mais influentes do país. Entre comentários, memes e teorias conspiratórias, o burburinho só aumenta. Alguns apontam que a decisão poderia influenciar a corrida pelo título, alterar a briga por vagas em competições internacionais e até afetar a moral de técnicos e jogadores. Enquanto isso, a diretoria do Palmeiras mantém cautela. Em nota curta, afirmou que acompanha os rumores com atenção e que respeita os procedimentos da CBF. Mas nos bastidores, há quem garanta que a diretoria já trabalha para oficializar a notícia, caso a devolução dos pontos se confirme. O clima é de expectativa e tensão, afinal, devolver pontos a um clube que perdeu em campo não é algo que se veja todos os dias. O cenário permanece incerto, mas uma coisa é certa, se a CBF realmente oficializar a devolução, o futebol brasileiro terá mais um episódio para discutir por meses. Até lá, torcedores, jornalistas e analistas continuam a especular, será um acerto de contas administrativo, uma manobra estratégica ou apenas mais um rumor que ficará apenas nas rodas de conversa. O burburinho está apenas começando, e o país inteiro agora observa o que pode ser uma das decisões mais polêmicas da temporada. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!